Os elencos do Palmeiras e do Flamengo são diferentes. Eles são favoritos à Libertadores. Eles são favoritos ao Brasileiro. Obviamente, eles são favoritos aos seus campeonatos regionais e desta vez os dois cumpriram. O Flamengo teve mais dificuldade, ganhou nos pênaltis, o Palmeiras ganhou os 2 jogos, se impôs e aí é meio que uma briga pelo segundo lugar, né? Dentro da normalidade. E dessa vez deu normalidade. Não há o que discutir, vitória do Palmeiras sem nenhum tipo de discussão mesmo. E aí quando você vê as trocas, né? Quando os técnicos começam a fazer as trocas, a diferença, né? Que pesa, não tem jeito, né? O Palmeiras coloca jogadores com nível de seleção e os outros têm que colocar jogadores normais, comuns, bons jogadores, mas no nível abaixo. E isso pesa demais, né? No campeonato onde você pode fazer 5 alterações, quando você tem um elenco muito consistente, faz muita diferença. Então o Palmeiras era o favorito, cumpriu o que tinha que fazer e começa o ano como campeão. Agora, óbvio que isso não vai significar um ano vitorioso do Palmeiras. Se ele ficar só nisso, não adianta nada, é igual 2024. Mas é melhor você ganhar, já que você está disputando, do que você perder. O Palmeiras cumpriu bem a parte dele, com uma certa tranquilidade, e acabou trazendo o título, 2 jogos, 2 vitórias, o que não diminui em nada o feito do Novo Horizontino. O Novo Horizontino foi muito bem. Como o Palmeiras é um caso meio à parte, dá para dizer que o Novo Horizontino é o campeão, né? O Palmeiras é um caso à parte, ele está em outro patamar. Boa noite, Guilherme. A gente nas imagens aqui na TV acaba de ver, inclusive, a presidente Leila lá em campo, vibrando bastante e tal. E ela tem que, enfim, realmente tá lá muito contente, sim. Ela investiu bastante, assinou muito cheque aí para contratar jogadores, montar um elenco caríssimo. O Palmeiras, em qualquer site que avalia preço aí de jogadores e tal, o Palmeiras entre os times da América do Sul, o Palmeiras é o líder com folga. O elenco do Palmeiras é muito mais caro que o do Flamengo, porque o Palmeiras tem um elenco mais jovem. Então você pega, por exemplo, você pode apontar, por exemplo, o Jorginho como o melhor jogador do meio-campo dos 2 times, o melhor de longe. Em compensação, o Alan tem um valor de mercado muito maior que o dele hoje, porque é um menino de 21 anos, então está começando a carreira, está valorizado, tem mercado por aí. Então, é um Palmeiras caríssimo para a realidade aqui de mercado sul-americano. Então, dá para dizer que o Palmeiras ganhou o torneio início. Mas venceu o torneio início, que era uma obrigação, e é bom que isso fique bem claro. Aliás, a gente tem que aplaudir, sim, a façanha do Novo Horizontino. Ele deixou pelo caminho o Corinthians e Santos. Ele é melhor hoje, foi melhor no Campeonato Paulista que Corinthians, Santos e São Paulo. Isso não é pouco, é um desempenho invejável por um time, né, de uma estrutura muito mais modesta, de uma cidade de menos de 40 mil habitantes, e é um time extremamente bem organizado, que inclusive bateu na trave em relação ao acesso para a elite do futebol brasileiro nos últimos 3 anos, ficando a 1 ou a 2 pontos. Então ele está pertinho de chegar aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso mostra que é um trabalho sólido, não é uma temporada excepcionalmente boa, é um trabalho sólido. Então tá de parabéns. E o Palmeiras venceu esse rival, né, que realmente lutou bravamente, fez uma campanha belíssima. Mas era obrigação, sim. Isso não vai balizar a temporada do Palmeiras. O Palmeiras não vai ter uma temporada de fracasso, de virtudes, de sucesso por conta desse título paulista. Agora, é claro também que se perde, meu Deus do céu, aí durma com essa corneta, né? Exatamente. Agora para falar também com o Flávio e com o Piperno sobre o técnico Abel Ferreira. Eu até imagino que o Flávio vai falar, porque ele já falou isso outras vezes no Bate-Pronto, no Canelada, enfim, aqui na Jovem Pan. Mas agora, o Abel se torna o técnico com mais títulos na história do Palmeiras, Flávio. Ele supera o Oswaldo Brandão, que tem 10. O Abel chega agora a 11 títulos aí no contexto geral, contando todos os títulos pelo Palmeiras. Abel com 11 títulos, o Oswaldo Brandão com 10, o Luxemburgo com 8 e o Felipão com 6. Ainda no meio disso tem o Ventura Cambon, que tem 7, né? Então são os maiores vencedores como técnicos da história do Palmeiras. A pergunta que eu te faço, né, Flávio? Você cita, né, que ele é campeão, você, digamos assim, condiciona pelo elenco que o Palmeiras tem, né, que de fato é um elenco muito forte, e, por exemplo, Flamengo e Palmeiras possuem essa estrutura que condiciona um trabalho melhor para os seus treinadores. Queria que você comentasse sobre isso e também se você concorda
que o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. Nem de longe, aí não. Os números são indesmentíveis. Você colocou o número não se discute. O Abel é o técnico que mais ganhou títulos pelo Palmeiras. Ponto. Isso é indiscutível, acabou. Né? Não dá para discutir. Agora, o nível do Abel não chega nem perto do nível do Luxemburgo. O próprio Filipão, o próprio... Olha, tem o Rubens Minelli nessa história que você tem que colocar, embora no Palmeiras não tenha sido tanto assim. E o Brandão não era brilhante, mas ele era um ganhador. O Brandão ganhou em várias equipes. O que acontece com o Abel é que ele pega uma estrutura espetacular. Nunca o Palmeiras teve tanta diferença com os outros assim. Então vamos considerar os grandes, né? Pra gente... Pô, o tempo do Brandão, você disputava com o Santos do Pelé. Depois você tem o tempo do Filipão, disputava com o Palmeiras do Luxemburgo, com o São Paulo do Tele Santana. O Luxemburgo disputava e o Filipão também, com o time do Tele Santana. E por aí você vai. Então, sabe, são situações bem diferentes. Você disputar com o Santos do Pelé, com o Tele Santana, são coisas diferentes. Aí você tinha o Corinthians competitivo, Corinthians do próprio Luxemburgo, brigando contra o Palmeiras, em títulos importantes. Hoje o Palmeiras corre sozinho. Aí ele cumpre, ele fez a parte dele. Mas daí quer dizer, o trabalho dele é muito mais facilitado do que o trabalho desses outros que foram citados. Você brigava realmente com gente grande. Hoje o Palmeiras corre sozinho. Hoje nós temos 2 grandes times no futebol brasileiro. 2 grandes, Palmeiras e Flamengo. Os outros são times com grandes histórias, mas que estão no nível muito abaixo. Por isso eu acho muito simplório, né? Dizer, não, o maior ganhador de títulos no Palmeiras foi o Abel Ferreira, foi. Agora, se você descer em circunstâncias, aí não dá. Aí você vai ver que era muito mais... É mais fácil você ganhar 4 títulos com esse time, nesse momento, no Palmeiras, do que ganhar um título quando o Palmeiras disputava com o Santos. O Santos seria 11 vezes campeão brasileiro se não fosse o Palmeiras. Aí é muito difícil. Filpo Nunes é o técnico que você tem que citar, que faz esse tipo de trabalho. Palmeiras do Luxemburgo, time do Sem Gosto, mas era disputado com o time do Tele, é isso que eu falo. Era muito mais difícil, né? Hoje, Palmeiras corre sozinho. São Paulo dá pena, Corinthians dá pena e o Santos dá pena. Então ele disputa. Desses títulos que você citou, ele ganhou o título contra o Água Santa, ganhou o título agora contra o Novo Horizontino, né? Eu não quero desmerecer nada, eu só estou colocando uma coisa clara. E os outros ganhavam com o time do Tele contra o time do Pelé. Você acha, em outras palavras, que os adversários do passado eram mais difíceis? Muito mais difíceis. O Campeonato Paulista, ele tinha uma importância transcendental. Então você tinha times espetaculares. Você tinha a Academia do Palmeiras contra o Santos do Pelé. Depois você tinha o time do Palmeiras dos 100 gols, mas brigando contra o time do Tele Santana. Então era muito mais difícil, né? Era uma coisa muito mais complexa. O time do Luxemburgo, do Corinthians, contra o Palmeiras do Filipão. Era diferente, era muito parelho. Hoje é muito fácil você dizer que os grandes favoritos, de novo, a Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Não desmerece o título porque o Palmeiras como um todo, ele gerou essa superioridade. Então o Palmeiras como um todo está muito de parabéns que ele conseguiu gerar essa superioridade. Agora, isso facilita demais o trabalho dos profissionais que estão participando desses elencos, principalmente o treinador. E para você, Piperno, claro que até eu não vi, né, o time do Luxemburgo na época, mas muitas pessoas falam exatamente isso, né? Que o time do Luxemburgo jogava muito melhor, muito mais bonito do que esse atual Palmeiras. Não dá nem pra comparar. Não tinha A primeira academia do Filpo Nunes, meu Deus do céu. A segunda era mais pragmática, era mais parecida com essa aí. O time do Filipão era mais parecido com esse. Mas os adversários eram muito diferentes. E para você, Piperno, como é que você avalia esses números do Abel e se você concorda que ele é o maior da história? O melhor eu acho que não, pelas palavras do Flávio e de outras pessoas que eu já ouvi, que o Luxemburgo fez um time do Palmeiras jogar muito melhor. Então acho que melhor não, mas maior, acho que a discussão entra aí na pauta. Eu acho que tem 3 coisas importantes. O trabalho do Abel foi excepcional até a metade de 2023. No segundo semestre de 2023, o Palmeiras ganhou um brasileiro, o Botafogo lá desperdiçou, mas o Palmeiras teve méritos, só que o Abel tem uma grande parcela de responsabilidade pela derrota, pela eliminação contra o Boca Juniors nas semifinais da Libertadores daquele ano. Mas, considerando tudo que ele fez até o final daquele ano, então, vamos imaginar que o Abel
tivesse de fato aceitado a proposta lá do Qatar e ido embora. Aliás, ele aceitou e tal, e depois acabou, enfim, desfazendo o acordo. Se ele sai naquele momento com 2 Libertadores, bicampeão brasileiro e tal, seria realmente quase que um mito na história do Palmeiras. Só que o 2024 não foi bom e, para mim, embora o Palmeiras tenha sido vice-campeão das 2 competições mais importantes do ano passado, eu acho que a participação dele foi sofrível, principalmente na questão de poupar jogadores em momentos indevidos do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras perdeu o título por isso. O Palmeiras ganhar um daqueles jogos em que poupou o time e perdeu, o Palmeiras teria sido campeão. E ele, até hoje, eu sinto muita falta disso, ele não fez esse meia-culpa. Agora, ele é super vencedor, 11 títulos e tal. E aí vamos para a questão do juízo de valor na comparação com os outros. O Vanderlei Luxemburgo, para mim, foi o técnico brasileiro mais criativo que eu vi. Não é porque, não é o Luxemburgo do Palmeiras, é que o Luxemburgo no auge ele fez coisas excepcionais. E eu acho até que fora do Palmeiras o trabalho dele tinha que ser até mais valorizado do que foi no Palmeiras. Porque aí, a exemplo do que acontece com o Abel, o Luxemburgo teve, principalmente no primeiro ciclo dele, 93, 94, também um Palmeiras que era o time que mais investia no futebol brasileiro. Era o tempo da Parmalat. Palmeiras, entre outros, contratou, por exemplo, o Rivaldo, que mais tarde, né, se tornaria, pelo menos em uma temporada, o maior jogador do mundo. Fez 2 Copas do Mundo espetaculares. Palmeiras tinha o Roberto Carlos. Então o Palmeiras tinha jogadores desse nível. Podia falar, eu quero aquele. Tá bom, o Palmeiras ia lá e dava um jeito e contratava. Então, nesse sentido, o Luxemburgo foi quem teve o melhor material humano. Só que a concorrência dele também era maior. Isso tem que ficar claro. Por isso que eu acho muito difícil comparar o Luxemburgo e o Abel. Mas eu acho o Luxemburgo um técnico que, no seu auge, foi o mais criativo de todos. E isso, enfim, nisso ele foi imbatível e o Abel não vai chegar a esse nível, até porque é um treinador com uma outra filosofia. Acho o Abel, na história do Palmeiras, bem mais importante que o Filipão. O Filipão também pega a época da Parmalat, no primeiro ciclo. O Palmeiras foi campeão de Libertadores, não ganha Campeonato Brasileiro, perdeu, né? Aliás, ele não foi campeão brasileiro naquela primeira passagem. Tinha um elenco muito caro. E quando ele retornou ao Palmeiras, lá em 2012, por exemplo, sem aqueles investimentos todos, ele entregou o Palmeiras praticamente rebaixado. Então isso também é uma mácula, uma mancha muito grande do trabalho dele à frente do Palmeiras. E o Oswaldo Brandão, que seria, né, o quarto nome desse quarteto que está em questão aqui, o Brandão tem uma história maravilhosa no Palmeiras. O Brandão foi bicampeão brasileiro no momento em que tinha o Santos do Pelé, enfim, o Rivelino jogando no Corinthians, o Pedro Rocha no São Paulo. Assim, então realmente o Brandão é um caso à parte, um currículo excepcional enquanto técnico do Palmeiras. E não ganhou Libertadores, mas também tem uma coisa. Naquele tempo se dava uma outra importância à Libertadores, e é bom que os mais jovens saibam que, por exemplo, a Libertadores de 74, ela foi jogada em paralelo ao preparativo, à preparação para a Copa do Mundo. Então o Palmeiras cedeu 6 jogadores para a seleção brasileira, que foi para a Copa da Alemanha, e ao mesmo tempo jogava a Libertadores. Aí não dava. Os adversários eram, nossa senhora, Penharol, Nacional, Independiente, Estudiantes, o River nem tanto, nem o Boca, mas esses times eram, nossa senhora, era uma coisa impressionante. Eram times espetaculares. Os times brasileiros eram do mesmo nível. A academia do Palmeiras, o Santos do Pelé eram do nível desses times. Sim, sim. Hoje não tem ninguém. Hoje, Penharol, Nacional, os times da Argentina, eles não chegam nem perto de Palmeiras e Flamengo. E naquela Libertadores lá de 74, o Palmeiras jogou a primeira fase, foi eliminado simplesmente sem Leão, Luiz Pereira, Ademir da Guia, Leivinha, Alfredo, César Maluco. Eu te diria que eram desfalques que pesavam um pouquinho, né? E também, para falar desse título do Palmeiras, com outro grande campeão com a camisa alviverde, o Gustavo Gomes, que se tornou hoje o jogador com mais títulos na história do Palmeiras. Então temos o Abel como técnico e o Gustavo Gomes como jogador. O Gustavo Gomes agora
levantando a sua 13ª taça. Capitão hoje, né, o Gustavo Gomes. Então, como capitão, também levantando aí a taça. São 13 taças erguidas com a camisa alviverde. Ademir da Guia, Dudu, Junqueira, Marcos Rocha, Mike e Everton tem 12 títulos cada. Então, ele supera também alguns jogadores importantes na história do Palmeiras. Cada um desses que eu citei com 12, o Gustavo chega à marca de 13. E aí os títulos que o Gustavo conquistou. 5 paulistas, 20, 22, 23, 24 e agora 26. Uma Copa do Brasil, 2020. 3 brasileiros, 18, 22 e 23. 2 Libertadores, 20 e 21. Uma Recopa Sul-Americana, 22. E uma Supercopa do Brasil em 2023, Piperno. Eu acho que ele deveria ser proibido de envelhecer. Queria ver o Gustavo Gomes jogando do Palmeiras para sempre, né? Enfim, um zagueiraço. Ele é, para mim, o grande símbolo dessa era vencedora, sem dúvida nenhuma. E para você, Flávio? A Sem história, dúvida, né, do Gustavo merece Gomes é uma todo história respeito, gigante, né? Sim, maravilhosa. Embora é muito problemático, né? Você falou um nome sagrado aí, né? Você falou Ademir da Guia. Aí é muito complicado, né? Mas aí você não tá falando que ele é o maior jogador, ele ganhou mais títulos. E realmente ele é um baita dos zagueiros, sem dúvida. Acho até que ele faria dupla com o Luiz Pereira, o nosso querido Alfredo. Alfredo Moçada, que tem até um grau de parentesco comigo, é lá da Penha, da região. Foi espetacular, jogador de seleção, mas acho que o Gustavo superava o Alfredo Mostarda. Mas o Gustavo merece todo o respeito, sim, mas tem alguns nomes que são muito sagrados, né? Não pode mais. O Ademir Nossa Senhora. O Ademir é um dos maiores jogadores que o futebol já viu. Um jogador espetacular. Era uma coisa assim, sabe? Assombrosa. E aí ele enfrentava o Santos do Pelé, né? E aí, sabe assim, isso me machuca um pouco. Quando você fala, caramba, pô, né? Mas ele ganhou mais títulos e é um baita jogador, sim. Merece todo o respeito. Embora não possa ser, não vai sentar na mesma mesa com o Ademir da Guia. Aí não dá. Aí só o Marcos. Na mesa do Ademir, aí tem um terceiro. Embora não no Palmeiras nem tanto, que é o Julinho Botelho. Por nível, né, de jogador, mas pelo que ele foi lá no exterior. Nessa mesa aí, poucos conseguem sentar. É muito difícil. E você, Piperno, até pra gente agora caminhar um pouco mais para esse assunto do Palmeiras, que ganha o Palmeiras. Você quer falar alguma outra coisa ou podemos falar do Palmeiras outro assunto? Você tá me olhando Não, assim? É que de todo mundo que eu vi jogar no Palmeiras até hoje, a dupla, indiscutivelmente, seria Gustavo Gomes e Luiz Pereira. O Luiz Pereira assim, lá em cima, e o Gustavo Gomes numa posição honrosa de um grande coadjuvante para ele. Perfeito, então tá aí o Gustavo Gomes também entrando para a história do Palmeiras, ainda mais, né? Com essa marca, né, de ser o maior jogador vitorioso. E com o maior respeito, viu? Sim. A coisa que eu gostaria até de ser um pouco saudosista, tá? Eu não sou nem um pouco. Eu cito o que tem que ser citado. Quando você fala de Ademir da Guia, o Ademir da Guia era assustador. Era um negócio assim. Por exemplo, ele detestava cabecear. Então ele levantava a perna, a bola vinha na direção da cabeça, uma paulada. Ele levantava o pé e matava o peito do pé, a bola lá no alto, e trazia pro chão. Ela colava no pé. Sabe aquele cara que chama a bola de você? A bola chama o cara de Vossa Excelência? Não era à toa que ele era chamado de divino. Era... né? Por isso que você fala, caramba, e eu vi o Ademir jogar. Primeira vez que eu vi o Ademir jogar, eu como repórter, eu fiquei assustado, de verdade. Porque eu não escondi ninguém, eu torcia pro São Paulo, por isso que eu entrei pra imprensa e tal. Depois você começa a torcer pra você, pro seu trabalho. E você olha mais o seu time, todo mundo olha mais o seu time. Aí, quando eu vi a Ademir aqui, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui, pô? Né? Meu Deus, a matada dele era uma coisa, tudo que ele fazia. Ele realmente era o divino. Ele jogava futebol, parecia que ele levitava, um negócio assim, estilo... pro pessoal mais jovem do Zidane, alguma coisa mais ou menos nesse nível, e pode colocar no mesmo patamar, não tem nenhum problema. Essa é a história que eu ia contar. Sentam na mesma mesa. Um dia, estava fazendo um programa ao lado do meu grande amigo, do incrível Cláudio Zaidan. Aí eu falei, surgiu esse assunto, eu falei, olha Zaidan, eu acho que o Ademir da Guia foi o primeiro Zidane.
O Zaidan chegou pra mim, seguinte, Caboclo, não. O Zidane foi o segundo Ademir. E é verdade. Assim, pra quê? É que o Ademir não ganhou a Copa do Mundo. Óbvio que isso espera. Mas pra quem tiver a curiosidade de pegar a imagem, YouTube e tal, vai ver. Os estilos são muito parecidos e o refinamento do Ademir é um negócio absurdo. Embora sejam posições diferentes, eu coloco nesse trio aí o Falcão. Falcão da Roma, o Falcão do Internacional. Coloco nesse patamar de jogadores que estão num outro, sabe assim, parece que os caras não pisavam no chão, um negócio assim muito... Por isso que o futebol mudou, e eu não tô dizendo que é melhor ou pior, mudou. Hoje o futebol é mais força, tanto que a gente tá enaltecendo e com razão, pra mim, o Nilson, pra mim, acho que pro Piperno também, o melhor jogador hoje foi o Vitor Roque, que é um jogador de força, um jogador que em outros tempos seria comparado com o César Maluco, que era um baita jogador também, tremendo centroavante. Essa coisa de maluco é porque ele fazia umas coisas engraçadas no campo, mas era um baita no centroavante, jogador de força, alta explosão, um tremendo jogador, tá na história do Palmeiras. Mas o Ademir era chamado pelos companheiros de bolão. Quando o negócio tá ruim, toca no bolão. Porque, sabe, bolão não no sentido de gordo, bolão no sentido de craque, de gênio. Então, são coisas diferentes no futebol. Como o Vampeta que gosta de falar isso, né? São mesas, você sente mesas diferentes. Esses sentariam na mesma mesa. O Ademir da Guia, Falcão, Zidane, conversariam no mesmo nível de linguagem. Tem até nas redes sociais, né? O pessoal faz uns vídeos assim, falando isso aí. Por exemplo, a pessoa tem que classificar quem senta à mesa. Aí ele coloca o maior ídolo do clube, vamos pôr, sei lá, no Flamengo, Zico. Aí coloca Zico, aí são mais 3 vagas, né? O Zico e mais 3. Aí vai Bruno Henrique, Arrascaeta. Aí a pessoa preenche os 3, só que vai surgir outros nomes. Aí vem o nome do passado, do presente, e a pessoa tem que fechar ali mais 3, né? Difícil, né? Difícil porque o Zico tá no outro patamar e depois você vai. Depois tem vários bons. E também, às vezes, a pessoa gosta de um, o outro gosta de outro, né? Claro, tem essa questão de cada torcedor, né? Sim, eu gosto de uma coisa refinada. Eu gosto de um jogo mais refinado, mas você fala, tem jogadores extraordinários que eram jogadores de força. Jogadores tipo, o Mbappé. O Mbappé é um jogador genial, maravilhoso. Adoro ver o Mbappé jogar. Cristiano Ronaldo. Mas eu prefiro o Messi. Entendeu? Pro meu gosto de futebol, eu prefiro mais o Messi. Acho um jogador mais refinado. Acho um jogador mais, sabe, o jeito que eu gosto de ver futebol. Agora o Mbappé é enorme, é um monstro de jogador. Sentaria em qualquer dessas mesas. Mas num outro lado da mesa, entendeu? É outra coisa. Então, sei lá, não sei o que Piperno, mas é gosto, aí é gosto. Por que eu falo do Luxemburgo? Porque o Luxemburgo, o Tele, eles tinham preocupação com a beleza do jogo. O jogo era bonito, o jogo jogado, o jogo bonito. Quando te falava, matava uma bola, dominava uma bola, trocava passe, tinha, sabe, futebol depurado, uma coisa legal. Você ganha título com futebol depurado e você ganha título com futebol de força, de competição. E você perde dos dois jeitos também. Então, às vezes eu falo, quando o futebol não tem a felicidade da seleção brasileira ganhar a Copa de 82, azar da Copa, velho. Azar da Copa. A Holanda faz a maior revolução da história do futebol e não ganha. Azar da Copa. Tem coisa. E se você for olhar, tem muito campeão do mundo. O Otamendi é campeão do mundo, pô. O Cuchufo é campeão do mundo. E o Zico não é. Vai fazer o quê? Falcão não é. Ademir da Guia não é. Tá certo? É isso. Essa coisa de ganhar o título é muito simplória, né?